Esferas da Vida, Apoio Cultural, Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Você já pensou sobre o propósito da sua vida? Quantas vezes já ouviu falar sobre esse conceito tão explorado ultimamente? Mas quantas vezes também você sentiu como se estivesse em um barquinho de papel à deriva, sendo levado aí pela correnteza sem saber qual rumo tomar? É preciso que cada um de nós assuma o seu barco. E é por isso que hoje é dia de entendermos a importância do propósito da vida, considerando a condição espiritual. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Responde os Espíritos a Kardec na pergunta 132 do Livro dos Espíritos sobre a finalidade da encarnação dos espíritos na Terra. A pergunta era, resumindo, o que a gente está fazendo aqui? E os Espíritos respondem que a finalidade é a perfeição. Para uns ainda a expiação, para outros uma missão. E melhor, termos condição de enfrentar a nossa parte na obra da criação, para fazer parte do progresso da obra geral do universo. E cá estamos todos juntos, nós aqui buscando entender o sentido e o propósito da nossa existência atual. E a gente recebe com muita satisfação, alegria, com muita honra, a expositora espírita Mariana Barbieri, aqui presencialmente com a gente. Seja sempre muitíssimo bem-vinda ao Esferas da Vida, Mariana. Pri, eu que agradeço a você o convite. Para mim é uma honra estar nesse programa que eu tanto admiro, que eu tanto aprendo, que recebem pessoas maravilhosas, sempre divulgando a doutrina espírita, que tão bem faz ao nosso coração. Muito obrigada pelo convite, viu? Que coisa boa! A Mariana é de Araraquara, São Paulo, faz parte do Centro Espírita Francisco de Assis e também é registradora civil. E hoje a gente fala sobre propósitos. Sim. É um assunto de extrema importância, muito falado, né, ultimamente. Sim. E como que você reflete essa questão? Por que é tão importante a gente entender qual é o nosso propósito na vida? Olha, Pri, esse tema realmente ele é muito instigante. Eu gosto muito desse tema, porque eu acho que ele faz com que a gente se movimente, né? A gente tenha essa tendência de buscar o que é que a gente está fazendo. Eu falo muito que para a gente entender qual é o nosso propósito, a gente deve fazer um exercício de nos imaginarmos na sala de embarque de um aeroporto. A gente abre o olho e quando a gente acorda, a gente está nessa sala de embarque de um aeroporto com uma passagem na mão que a gente não lembra de ter comprado. E aí a gente entra nesse voo. E a gente no começo fica feliz porque, poxa, a gente ganhou uma viagem sem a gente ter pago por ela. E aí a gente fica muito animado, muito contente. A gente olha para o lado e os outros passageiros também estão assim. E aí o tempo vai passando, as paisagens vão mudando, o dia escurece e amanhã inicia. O dia escurece, amanhã inicia e a gente ainda não sabe onde a gente está indo, para que lugar esse avião está nos levando. E as paisagens continuam a mudar e a gente ainda não sabe onde estamos indo. Aquele sentimento inicial de entusiasmo, ele naturalmente começa a mudar. A gente começa a olhar para o lado e ver que tem um passageiro assustado, o outro passageiro angustiado, a gente começa a ficar nervoso, tenso, e aí de repente vem a tempestade e a gente começa com a turbulência desse avião, aí que o desespero vem. E a gente percebe que essa viagem é a nossa vida. Quando nós somos esse passageiro que não sabemos onde estamos indo, no começo tudo parece legal, porque a nossa vida material, ela realmente nos motiva muitas vezes, os nossos olhos brilham, só que com o tempo, sem a gente entender realmente o que a gente está fazendo aqui, a gente faz, como você falou, a gente fica um barco
sem saber onde a gente está indo, sem saber a direção. Então é muito interessante identificarmos quem somos nós, qual é o nosso papel como passageiro da nossa vida. Nós somos esse passageiro que realmente não está nem interessado em saber aonde ele deve ir, o rumo que ele deve tomar. Esse passageiro que é da turma do tanto faz, que hoje em dia ele não quer que digam a ele qual é o caminho que ele deve seguir, porque tudo é muito relativo. Ou ele é esse passageiro que ele realmente não sabe que ele tem que buscar essa informação para que o coração dele se acalme, então a vida dele faça sentido. E a gente começou o programa falando da questão, né, filosófica, é uma questão, quem sou eu, né? Por que nós estamos aqui vivendo, qual que é o sentido aqui dessa existência, que no caso é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. E para a gente ter condições de saber onde eu quero ir, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, eu tenho que primeiramente entender quem sou eu. Sempre, é verdade, porque o propósito, ele não existe um propósito que a gente deve seguir, que a gente consiga formulá-lo numa frase. Nós somos espíritos individuais. Nós hoje somos fruto daquilo que fizemos em outras vidas e seremos resultado daquilo que estamos fazendo hoje. Então nós somos seres individuais. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma perspectiva de vida. É muito legal que Jesus, ele fala que, a árvore será conhecida pelos seus frutos. E o Arthur Valadares, dando uma palestra muito, muito legal falando sobre isso, ele fala que o fruto pelo qual a árvore será conhecida, ele vai ser tão especial quanto for a solidificação dessa árvore. O fruto que nós buscamos é aquele alimento, é o que nutre, é o que dá a sombra. Por isso ela vai ser conhecida, mas mais especial do que vermos os frutos é entendermos que por trás disso existe um trabalho oculto e profundo de solidificação dessas raízes. Porque elas precisam estar muito solidificadas, o tronco tem que estar muito fortalecido para que se consiga passar o alimento e que esse fruto gere em abundância e alimente e nutra e tenha um sentido. Justamente essa raiz e esse tronco é o conhecimento do que estamos fazendo aqui, porque só com ele a gente consegue se fortalecer. Porque senão como a gente vai saber se o caminho que a gente está trilhando é o caminho certo? Se as nossas decisões estão condizentes com aquilo que a gente deve buscar? A gente precisa saber onde a gente quer chegar para a gente dizer sim para aquilo que nos leva ao lugar buscado e não para aquilo que nos afasta. Então, essa realidade que a gente precisa se movimentar, a gente precisa ser os marujos do nosso barco, adequando as velas, adequando a situação para nos levar em algum lugar. Porque peregrinos, Pri, todos nós somos. A diferença é que um sabe para onde eles estão indo. Os outros estão indo de acordo com o vento. O vento sopra para cá, ele vai para cá. O vento sobra para lá e ele vai para lá. Ele não tem essa potência de dizer, não, eu vou para esse sentido. Recentemente eu vi um Rossandro falando de uma pesquisa americana. Era uma turma, uma sala de aula, e o professor ele fez um teste com os alunos. Ele falou assim, olha, quando o próximo aluno entrar, vocês vão dizer que esses palitos que estão de tamanhos diferentes, eles são iguais. E a gente vai ver qual é a reação de quem vai entrar. Então aí o aluno entrou, não sabia nada e perguntou para o primeiro estudante, olha, eu gostaria de saber se esses palitos aqui são do mesmo tamanho. O aluno, sim, é do mesmo tamanho. O segundo aluno, também do mesmo tamanho. O terceiro aluno, também do mesmo tamanho. Quando foi perguntado para esse aluno que entrou, qual deveria ser a reação dele? Não, não é do mesmo tamanho. Mas ele disse que sim. Justamente, aí foi questionado por que alguns alunos disseram não é do mesmo tamanho e outros foram com a maré. Porque efeito justamente manada. O efeito manada. Quem disse que era de tamanho diferente, eles tinham muita coisa solidificada.
E eles sabiam o que eles deveriam dizer em todos os aspectos da vida deles. Não apenas nessa resposta ou nessa pergunta. Em todos os aspectos eles manteriam essa solidez de argumentação, de pensamento, porque a base é forte. Então essa é a preocupação. A gente entender que nós precisamos enraizar aquilo que é importante. Se nós perguntarmos, por exemplo, todos aqui que têm uma família, o que espera, ou o que espera dos filhos, ou o que torce para que aconteça. Eu acredito que todos, ou quase a maioria, vai querer a felicidade dos filhos e da família, e do casamento e da relação. Mas o quão a gente realmente destina as nossas forças, a nossa energia, o nosso potencial de ação para que isso realmente aconteça. E uma outra grande questão filosófica é a questão da felicidade. O que de fato é felicidade para o meu filho é o mesmo para mim? Né? Sim. Porque fica também essa condição de reflexão, né? O que será felicidade para um pai e para um filho? Que pode ser coisas diferentes. Sim. E está relacionado ao propósito de cada um. Eu acho que os pais, eles não vão dizer qual é a felicidade do filho, mas sim que eles sejam felizes, né? A cada um com a sua escolha, com a sua história de vida, né? Mas que eles sejam felizes, que eles conquistem isso, que eles sejam homens e mulheres de bem, que eles procurem fazer o melhor que possam em todas as circunstâncias, mas a questão é o quanto nós nos empenhamos para isso. Se nós temos isso como meta, como indicação, a gente precisa também seguir esse caminho, porque muitas vezes a gente tem algo como importante, mas a gente não se dedica o suficiente. A gente acaba fazendo outras coisas e não efetivamente aquilo que vai levar para esse lugar almejado. E não ouve essa voz do coração, porque o propósito está ligado ao que a gente traz muito na bagagem, ao sentido da nossa vida. Sim. E às vezes o sentido da nossa vida está relacionado com toda a bagagem que a gente traz, com o que a gente ama fazer. Sim, sim. E o propósito está relacionado com isso, o objetivo de vida. As pessoas se realizam por meio desse objetivo, não é? Sim, por isso que é importante a gente identificar quais são as coisas que nos movimentam. Então tem aquela passagem também que fala: onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Porque o tesouro é essa busca que nós temos que chegar. E o nosso coração, ele destinará a nossa energia, a nossa ação, o nosso pensamento, para que a gente conquiste esse tesouro. Então é importante a gente saber qual é o nosso tesouro. Isso é muito importante, porque a gente tem que saber que quando a gente identificar isso, lá estará o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso olhar. Então tem tesouros que são tesouros dos céus e tem tesouros que são tesouros da terra. Se nós mirarmos para os tesouros dos céus, nós com certeza estaremos criando asas que nos levem para lá. Se nós mirarmos nos tesouros da terra, nós com certeza criaremos algemas, porque é muito rápido a felicidade que nos traz. Ela é passageira, do mesmo jeito que a gente encontra, a gente desiste. Os tesouros dos céus não, são para a eternidade, né, Pri? E é efêmero, a gente percebeu até no caso da pandemia ou outras condições que vêm acontecendo no mundo, as pessoas estão com grandes pavores, com medo, sim, ansiedade, incapazes de lidar com a impermanência. Sim. E essa incapacidade de lidar com a impermanência, que a impermanência é a única coisa que é permanente. Sim, que a gente tem certeza. É um paradoxo, né? Mas a grande certeza é a impermanência. As pessoas têm uma grande dificuldade de lidar. Porque não conseguem entender o além, né? O depois, o futuro, essa questão da fé, da força. Eu acho que a gente que entende que a nossa vida não começa no berço e não termina no túmulo, a gente tem essa responsabilidade muito grande evolutiva, Pri, porque nós, nosso espírito, sabemos que há um planejamento reencarnatório. Nós viemos para cá e Deus espera algo de nós. Então, a gente fala que não existe um propósito, é claro, para cada uma das pessoas, ou um propósito para todos, mas há algo em comum, que é essa responsabilidade evolutiva que todos nós devemos ter.
porque nós viemos para cá com uma missão, nós viemos para desenvolver algo. E aí onde estará o nosso olhar, o nosso tesouro, a gente vai colocar as nossas energias. Então é importante a gente refletir muito sobre isso. Mariana Barbieri aqui no Esferas da Vida para você. E chega agora o nosso momento Chico Xavier e claro que mais uma vez a gente tem um testemunho do querido Chico vivenciando de fato o sentido abundante da vida. Mesmo doente, com dificuldades, seguia amando, perdoando e exemplificando os ensinamentos de Jesus. Momento Chico Xavier. Posso estar com o corpo doente, porque estou em tratamento de uma labirintite muito difícil. Mas, intimamente, eu me sinto como se tivesse 20 anos. Que é uma doença que eu falo assim, você pode me trazer quedas de machucar, mas você machuca seu corpo. Por dentro eu estou feliz, mas isso até é muito melhor. Nós nos sentimos cada vez melhores no Brasil. Muita gente acha que o Brasil está em calamidade. Eu não creio, porque as nossas mesas são ricas. Nós podemos repartir pão, não é verdade? Palavras como essa, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, isso é sem pedir nada. Amar por amar, querer bem uns aos outros. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Olha que palavras que parece que ressoam ainda hoje. Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto a de Shakespeare. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, a conversa de hoje é sobre a importância de entender o sentido da vida e realizarmos os nossos propósitos com amor e gratidão. A entrevistada do dia é a querida Mariana Barbieri, mas a gente sempre tem o nosso quadro Desenho que Fala aqui no segundo bloco. E hoje a gente vai apresentar uma virtude para vocês que tem gente que não conhece ela até hoje. Olha lá, ela te ajudará em todos os momentos da sua vida, que é a paciência. Sede pacientes. Como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência é uma caridade e a mais meritória é a do perdão. Perdoar também é paciência, né? Perdoar aqueles que Deus colocou sobre os nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha, que lição também essa da paciência, hein? Para todas as vidas. É verdade, é verdade. A gente tem muito que aprender ainda nesse aspecto. E eu conversando aqui nos bastidores com a Mariana, dei um exemplo que uma psiquiatra, acredito eu, que o sobrenome dela é Barbosa, a doutora Beatriz Barbosa, a Bia Barbosa, ela conta sobre essa diferença do sentido da vida e do propósito da vida. Que o sentido é como se fosse o nosso talento, é o que a gente gosta, às vezes a gente vem de outras reencarnações com uma bagagem, a gente tem um talento, a gente tem nossa individualidade. E quando a gente coloca essa individualidade, o nosso talento em movimento, você falou bastante muito do movimento, né? É o propósito, quando a gente faz com que o talento seja
absorvido pela coletividade e por nós mesmos, a gente coloca a gente está alinhado com o nosso propósito de vida. E cada um tem o seu. Muito tá legal. Relacionado. E Muito é importante, eu achei essa relação que ela fez, porque o propósito atinge outras pessoas. Sim. A gente não está aqui só para se desenvolver, a gente se desenvolve tocando o outro, se relacionando com o outro, trabalhando e desenvolvendo o nosso propósito para a coletividade. Sim, Você eu acho que é o que concorda? Deus espera de nós, né, Pri? Não tem sentido algum a gente potencializar a plenitude das nossas ações, a gente se conhecer e a gente ficar só pra gente, né? Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, eu acredito que ele tenha esse intuito de trazer pra gente o sal como tempero do alimento, que não pode ser nem muito, nem pouco. Mas quando a gente acerta o tempero, os cozinheiros aqui sabem, quando a gente acerta, a gente não quer compartilhar esse alimento? Não é bacana quando todos se alimentem desse alimento gostoso? E a luz do mundo, né? A luz a gente tem que pensar como uma vela. Quando a gente acende essa vela, ou seja, quando a gente adquire os conhecimentos de Jesus, quando ele cala, esses conhecimentos calam no nosso coração e começam a construir coisas dentro de nós, a gente se acende. Mas de nada adianta a gente se acender se a gente não caminhar, porque o intuito, a função da vela é iluminar. Se a gente coloca essa vela, e como a lição do Evangelho fala, né? Eu até escrevi aqui, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. O velador é o local apropriado para colocar aquela vela que justamente iluminava a casa naquela época, para que todos se iluminassem. Se a gente abafar a vela, ela perde o sentido. Pensa num parafuso. Um parafuso, ele só tem sentido quando junto à engrenagem. Senão ele não tem sentido algum. E isso somos nós. Não é à toa que nós nascemos na família que nascemos, que estamos no local de trabalho em que estamos, que vivemos nessa sociedade, que estamos inseridos nesse local. Por isso que a gente tem que entender qual é a nossa função em tudo isso. Se nós estamos sendo sal, se nós estamos sendo a luz, se o sal está equilibrado. O sal naquela época também tinha a função de manter os alimentos conservados, porque justamente não tinha luz, não tinha geladeira. E isso também é uma função que a gente deve ter, de nós nos mantermos firmes no nosso propósito, mas irmos além, conseguirmos com que as pessoas que nos cerquem também sigam o caminho do bem, de Jesus, dos caminhos em que Jesus nos ensinou. Então a gente tem que sempre questionar se nós estamos sendo sal, se estamos sendo a luz. E não é fácil, Pri, porque quando nós escolhemos esse caminho, nós temos que mudar alguns comportamentos. O homem velho, ele tem que sair um pouco de lugar e o homem novo tem que entrar. A gente tem que repensar os nossos valores. A gente tem que falar não para aquilo que nos tira, falar sim para aquilo que nos coloca. E isso é um desafio, porque esse mundo material, ele nos atrai. E a gente dizer não é muito difícil. E quando a gente começa a escapar, eu falo que Deus manda a amiga dor para nos trazer de volta para o rumo, para o local, para onde a gente deve estar. Porque o nosso espírito, como eu disse no primeiro bloco, sabe o que a gente tem que fazer. Quando a gente sai, parece que o GPS liga novamente e a gente tem que voltar para a rota. E aí muitas vezes a dor, ela vem para isso, para nos trazer a realidade, nos trazer para a rota novamente. E a gente insiste em sair da rota, e aí a gente vê que a gente não flui no caminho da vida, porque às vezes muitas pessoas perguntam, mas como que eu sei que eu estou no propósito certo, então? Como que eu sei que eu estou sendo sal, que eu estou sendo a luz, né? Que eu estou seguindo o meu propósito, porque o propósito é individual, cada um tem o seu propósito de vida. E aí, quando a gente percebe que não estamos fluindo, né, em qualquer tipo, ou no trabalho, ou em relacionamento amoroso, ou na vida mesmo, as coisas vão
sendo dificultando, é porque não é a rota. Aquela porta fechou porque não era para ela estar aberta, né? É, Pri, sabe aquela passagem do Evangelho do cego de Jericó? Sim. É o cego Bartimeu à margem do caminho. Tem muita coisa que a gente tira dessa lição. O cego Bartimeu à margem do caminho. Quando nós estamos no caminho, em contato com os ensinamentos de Jesus, nos iluminando e iluminando o próximo, a gente está conectado e se mantém no caminho. Quando a gente está à margem, a gente está desconectado desses propósitos, nós somos os cegos pedintes à margem do caminho. Nesse caso, nessa parábola de Jesus, quando o cego chama por Jesus, Jesus diz que ele vem até mim. Ou seja, esse movimento tem que ser nosso, porque existe o livre-arbítrio. Nós temos que decidir caminhar com Jesus. E quando a gente faz essa caminhada, a gente sente essa paz. E aí Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu faça? E o cego diz, que eu veja, que eu tenha vista. Essa visão, ela é muito maior do que justamente essa visão física. É que eu veja o que Deus espera de mim. Que eu veja qual é o meu propósito, qual é o caminho que eu devo seguir. Caminho que eu não tô, que eu me perdi, né? Onde que era pra eu estar, que eu não tô aqui à margem. Exatamente. Quando a gente tem esse entendimento e faz essa busca pelo caminho com Jesus, a nossa visão se abre. A gente começa a olhar as coisas que acontecem ao nosso redor com outro olhar. A gente começa a ver a dor e as dificuldades como escadas para que a gente alcance um lugar melhor. Então é um trabalho que a gente vai desenvolvendo quando a gente muda o nosso olhar. Porque senão nós começamos a pensar que Deus nos deve até, que nós sempre somos credores e que algo tem que acontecer e que pouco movimento a gente tem que fazer. E aí quando essa dor bate, a gente precisa chacoalhar e entender como é que está sendo a nossa relação com a fé. Porque isso é muito importante, Pri. A fé no caminho, nesse propósito, nessa nossa caminhada em busca de alguma coisa, ela tem que estar sedimentada. Mas qual é a nossa relação com a fé? Normalmente, a nossa relação com a fé, como explicou Arthur Valadares, ele é uma relação de transferência de responsabilidade. A gente espera que o alto atue em nossa vida e nós pouco precisamos fazer. Basta comparecermos a algum culto religioso ou fazer um tratamento espiritual, que as coisas vão acontecer para a gente. A gente fica numa atitude de expectativa, de espectador. E não é bacana, né? E não, uma atitude ativa, porque a fé, a paciência, qualquer virtude, ela tem que ser operante. Operante. Ela não é uma atitude passiva, né? Sim. Não é um sentimento, não é uma virtude passiva. As virtudes são ativas, a gente tem que ter fé, a gente confia trabalhando. Fazendo a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte. É a fé humana. A fé humana é justamente a gente ativar a nossa potencialidade, fazer aquilo que nos cabe, para então aguardar o plano superior. Porque o plano superior ele vai vir. Mas nós precisamos nos movimentar. E essa transferência de responsabilidade, ela existe com tanta força que recentemente eu estava chegando na minha casa com o Daniel, meu marido, e tinha num adesivo num carro da frente, escrito assim, eu sonho, vírgula, Deus realiza. Então, olha quem que era o autor, o ator da ação, Deus, causa primária, inteligência suprema. E ao motorista ou a todos nós que pensamos assim, basta a gente sonhar. E sonhar o quê? Deus vai realizar. Então assim fica fácil, né? As pessoas às vezes se confundem, né, nessa crença de que a fé é um acreditar. Eu acredito que vai acontecer, então vai acontecer. Não. Então é a questão da passividade, né? Eu acredito, eu joguei para o universo, aí Deus vai resolver. Não que a gente não possa começar pelo pensamento, porque o pensamento também é uma grande operação, né? Já é uma atividade, né? Pensar, mas a gente precisa pensar buscando, né? É assim, Pri, a gente tem que fazer a nossa parte, o melhor que a gente pode. Usar de tudo que nós temos conhecimento
para andar, para fazer, para caminhar as nossas potencialidades, a plenitude da nossa vida. Se a gente agir assim e mesmo assim as coisas acontecerem, é porque tinha que ser assim. Porque era uma prova necessária que nós tínhamos que passar. Mas normalmente, se a gente fizer uma análise mais profunda e mais interna, a gente vai ver que nós não fizemos aquilo que nos cabia. E aí o resultado não foi Deus que quis assim. Eu brinquei uma vez numa palestra que se Deus pudesse levantar uma placa dizendo assim, ó, não era para ser assim, ele levantaria. Porque muitas vezes ele não queria que as coisas acontecessem dessa forma, mas nós escolhemos pela nossa ação. Sabe aquelas aflições atuais que nós causamos? Tem aflições que são vindas de outras vidas e que a gente tem que realmente passar para aprender e evoluir. Mas a maior parte delas nós causamos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E essa placa, Pri, Deus levanta o tempo todo, mas nós não enxergamos, a gente prefere não enxergar. A gente prefere transferir a responsabilidade e dizer essa frase, Deus quis assim, e tirar o nosso corpo fora, a nossa responsabilidade evolutiva. É isso mesmo, Esferas da Vida hoje aqui para vocês. Eu aproveito para falar, minha produção acabou de me falar que a psiquiatra que eu citei no começo do bloco é a doutora Ana Beatriz Barbosa. Só para deixar aqui os créditos certinhos para ela. E agora a gente tem um recorte de um vídeo do orador e médium Divaldo Pereira Franco, falando sobre o sentido da nossa existência, que é amar, né? Toda vez que alguém cresce, o mundo melhora. Toda vez que alguém tomba, o mundo cai. Ele falou essa frase. Gente, esse vídeo está muito bom. Repitam, podem, né, assistir umas 3 vezes, que cada vez que a gente assiste, a gente internaliza o ensinamento. Mohandas Karamchand teve a oportunidade de dizer: se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio alcançou essa qualidade de amor, libertando milhões de indianos e paquistaneses da servidão ao Império Britânico. No entanto, a sua vida de dedicação ao amor custou-lhe o preço da própria vida. O nosso sentido existencial para sair desse bártaro, de todas essas perturbações, é amar. Porque quando nós amamos, o organismo contribui com uma descarga de adrenalina que nos dá beleza, que nos apresenta o objetivo essencial da vida. Quando nós queremos ser amados, ainda somos crianças em formação. Aprendemos que o amor é esse troca de sentimentos, esse dar e tomar. Em realidade, isso é um outro interesse de natureza financista, comercial, ou se dê o nome qualquer. Quando nós nos interessamos pelo próximo, quando fazemos o bem ao nosso alcance, e não é necessário dar coisas, oferecer um sorriso, uma boa palavra. Quantas vidas podem ser resgatadas às vezes com um conselho, e quantas vezes pomos a perder um relacionamento por causa de uma expressão da nossa face. Então eu diria a todos aqueles que têm problemas que procurem amar, tolerando, dando direito ao indivíduo de ser como é, porque nós não podemos mudar o mundo. A única forma de mudar o mundo é se nós nos mudarmos interiormente, porque toda vez que alguém cresce, o mundo melhora. Toda vez que alguém tomba, o mundo cai. Então eu diria aos caros amigos e amigas telespectadores, para que sejam eles os exemplos da alegria, da esperança de viver, considerando que a vida é feita de vicissitudes. A matéria decompõe-se inevitável graças a uma lei da termodinâmica, a lei da entropia. A vida, para viver, paga o desgaste da energia. Então o amor é a presença de Deus em nosso coração, sem qualquer pieguismo. E esse ato de amor é um desafio. Madre Teresa de Calcutá dizia, amemos até doer. E se nós formos olhar os grandes vultos da humanidade como Albert Einstein, em uma carta que ele fez à sua filha, ele disse: a quinta força do universo é o amor. O universo é sustentado por 4 forças: a eletricidade, o eletromagnetismo, a gravidade, a força física quântica forte, a força quântica fraca e a lei de amor. Quando nós amamos, encontramos a força para a vitória na vida. Muito bom! E agora eu tenho um recado para você, profissional da saúde. Não interessa se você é espírita ou não,
mas um grande número de pesquisas demonstram que a religiosidade e a espiritualidade são muito frequentes e impactam a saúde e o bem-estar do paciente. Grande número de associações profissionais, né, e de saúde, por exemplo, a Associação Mundial de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Organização Mundial da Saúde, recomendam a integração da espiritualidade na prática clínica. A maioria dos pacientes desejam que essa integração seja feita, mas a maioria dos profissionais de saúde não foram treinados em como abordar a espiritualidade na prática clínica. Então, assim, muitos profissionais têm receios de fazê-lo ou desejariam se aprimorar nessa temática. Então está aí uma pós-graduação, essa pós-graduação existe e quem conta melhor para você é o médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira. Eu queria te convidar para a pós-graduação em espiritualidade na prática clínica. E nessa pós-graduação, que é aberta para profissionais de todas as áreas da saúde, em que nós buscamos basicamente ajudar a entender e conhecer o que existe pesquisa no mundo na atualidade, mas principalmente como, por exemplo, fazer uma entrevista com o paciente, explorando a espiritualidade, a religiosidade deste paciente. Como, por exemplo, fazer a distinção entre uma experiência espiritual saudável de um transtorno mental que pode ter conteúdos religiosos ou espirituais, como fazer essa distinção. E principalmente também, como aplicar na clínica, como integrar os aspectos saudáveis da espiritualidade do paciente na sua recuperação e também na prevenção de doenças. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente reflete sobre o propósito da vida com a expositora Mariana Barbieri e não tem como falar de propósito e sentido sem ele, o psiquiatra neurologista Viktor Frankl, que teve uma vivência muito sofrida nos campos de concentração nazistas. Em seu estudo, Viktor concluiu que as pessoas que sobreviveram eram pessoas que tinham algo maior para lutar. No seu livro Man's Search for Meaning, foi um sucesso, que é um sentido, para a vida, foi um grande sucesso, vale a pena ler o livro. E a gente trouxe esse recorte dessa entrevista com ele respondendo sobre a condição materialista atual da sociedade e essa busca pela felicidade. Vejam que interessante. One other area, though, that you talked earlier about the involvement with each other for caring for another person, which would give meaning to life, loving another person. We see in our society today that we become, I think, very individualistic, very materialistic. You have rightly put your finger on the fact that what an individual, a human being needs is what I'm used to calling self-transcendence. That is to say, being concerned with oneself or one's own prestige or one's own happiness is self-defeating. Forgive my contradicting the American Declaration of Independence, in which you find the phrase pursuit of happiness. I deem that pursuit of happiness is a contradiction in terms, because happiness can never be really pursued. Happiness must ensue. Happiness is a side effect. Happiness is a byproduct and must remain a byproduct of meaning fulfillment, of your dedication to a task, a cause greater than yourself or a person other than yourself. And this becomes most conspicuous in sexual neurosis, where precisely to the extent to which someone is hunting, chasing, pursuing sexual happiness or pleasure, he is doomed to failure. Be it a male patient who wishes to demonstrate his sexual potency, to the same extent he is likely to wind up with impotence. A female patient, precisely to the degree to which she wishes to demonstrate to herself that she is fully capable of orgasm, precisely to that extent she is winding up with frigidity. On the other hand, the more you give yourself, the more you forget yourself,
in love or in work, for the sake of a cause to serve or a person to love, to the very extent you will become happy precisely by not caring for happiness, precisely by overlooking and forgetting whether you are happy or not. It's always the same as with the boomerang. When I was once giving a lecture at the University of Melbourne in Australia, they gave me a boomerang as a souvenir, a genuine boomerang. When it was handed over to me, I suddenly had a what is called in psychology, according to Karl Bühler, an aha experience. Suddenly I had the insight, this is the very symbol of human existence and the self-transcendent quality of the human reality. Because usually, generally, it is assumed that it is the job of a boomerang to fulfill, to return to the hunter. That's not true, the Australian told me, because only that boomerang returns to the hunter, that boomerang which in the first place had failed the target, you see, the prey. Right. And that is the same with man. Only that type of people are so intent on themselves and so eager to contemplate and to observe themselves, to actualize themselves, to interpret themselves, who in the first place had missed not a target, but a mission in their life, who had not found a meaning outward of them, or a human being other than themselves. This is self-transcendence, not being primarily concerned with oneself, but something other than oneself, or still better, someone other than oneself. Man becomes himself. Man is actualizing his self. Man is human precisely to the extent to which it is not concerned with himself or anything with himself, but living out his self-transcendence. E a gente volta com essa grande reflexão de Viktor Frankl, mostrando pra gente que a felicidade é um efeito colateral, é consequência. A gente não pode buscar felicidade, a gente tem a felicidade como consequência do nosso propósito, das nossas realizações, sempre quando a gente atinge o próximo, né? Ele foi bem altruísta, ele deixou bem claro, não é, Mariana? Da questão de que a felicidade está na felicidade do outro, no bem que a gente faz para o outro. E isso as pesquisas comprovam, né? Tem muita pesquisa que fala que a caridade, quando a gente perdoa, que é um exemplo de caridade que a gente falou, faz muito melhor para a gente que está perdoando do que para quem foi perdoado. E a gente precisa começar a assimilar isso e vivenciar esse tipo de atitude de vida, não é? Exatamente, Pri. E a gente nunca sabe, né, como chegar nessa felicidade. A gente entende que ela é o percurso. A gente, para chegar nela, a gente precisa de uma consequência de várias atitudes anteriores. Da nossa raiz, como o Arthur bem disse, e da seiva que vai chegar e dar os frutos e dar a sombra. Para que a gente colha esse fruto da felicidade, a gente tem que ter passado por todo esse percurso. E aí, como a gente chega aí, né? Tem um livro muito especial que chama A Busca da Felicidade, a Fórmula da Felicidade. A Fórmula da Felicidade, é de Jamiro dos Santos Filho. E ele traz, eu falo que é uma base para a gente tentar entender como isso é construído. Porque Jamiro, ele tinha muita dificuldade em tratar a palestra sobre felicidade. E ele dando palestras no interior, ele conheceu, não por coincidência, o livro traz isso de uma forma muito legal, um senhor cego, com um cajado na mão, num posto de gasolina, e que mostrou para ele, conversando com ele, que ele ia então explicar qual era a fórmula da felicidade trazida por Jerônimo Mendonça. E a história de Jerônimo é muito bonita, não é? É muito bonita, Pri, porque Jerônimo aos 15 anos conheceu a doutrina espírita, mas aos 18 foi diagnosticado com uma doença, uma artrite reumatoide, que com o tempo foi paralisando todos os membros. Ele passou 30 anos deitado numa cama, sem mexer as pernas, sem mexer os braços, sem mexer a cabeça,
com muitas dores, ele só conseguia falar. Mas essa fala dele ecoava, porque ele dava palestras no Brasil todo, ele fundou creche, fundou gráfica, ele fazia muitos, recitava muitos poemas, muitos livros, e ele foi uma inspiração. E ele mostrou que a felicidade, ela fica no alto de um prédio, que a gente tem que passar por alguns andares para chegar até nela, que é degrau por degrau, porque não tem elevador. E aí ele trouxe quais seriam esses andares. Eu acho que pra gente que busca isso é uma inspiração, para a gente entender qual é esse trajeto e que isso vai fazer parte do nosso dia a dia o tempo todo. Vamos ser inteligentes, já que teve gente que já mostrou como é que faz, porque Jerônimo Mendonça é o gigante deitado, né? Palestras deitado, com dores, e trazendo esse grande, né, ensinamento mesmo, não tem jeito, né? E a gente tem que aproveitar e aprender. Conta pra gente, afinalzinho bom de programa aqui, hein? Olha, a gente tem que passar rapidinho, porque eu falo que esses andares, eles dariam um programa só com ele, né? Mas olha, o primeiro e o segundo andar, justamente é a fraternidade e a compaixão. Olha lá. É se colocar no lugar do outro, tirando os nossos próprios interesses, para nos doarmos, para fazer pelo outro. Ele conta, quando ele trata desses andares, que 2 amigos estavam numa guerra e um deles não voltou. O amigo que voltou falou para o comandante: eu preciso voltar para buscar o meu amigo. O comandante não permitiu, porque falou: você vai se arriscar a sua vida para alguém que já está morto? Ele desobedeceu e foi até lá. Voltou com um cadáver, realmente. E o comandante falou: valeu a pena? Você arriscou a sua vida? Ele falou: valeu, porque quando eu cheguei lá, ele estava ainda vivo e olhou para mim e disse: eu sabia que você viria. Olha que lindo. Então, desenvolver isso dentro de nós, né, Pri? Muitas pessoas, elas não conseguem sair do próprio lugar, se movimentar, porque não é interessante para ela. Para sair, é o egoísmo. Muito, né? Quando a gente consegue, né, fazer esse movimento, é muito bonito. O terceiro andar é o desprendimento. O desprendimento não só de coisas, mas das pessoas, dos valores. É claro que a gente estuda na doutrina espírita que a evolução material, ela é importante e ela é muito válida, mas ela tem que ser o meio e não o fim. Isso é muito importante. A gente pode buscá-la, mas como um meio e não como fim. Claro, os bens espirituais acima dos bens materiais. Exatamente. O quarto andar, olha que interessante, é a verdade. Nunca imaginaria ter um andar como verdade. E Jamiro pergunta: mas qual verdade? E o velhinho responde: realmente, né? Todos têm a sua verdade. Eu acho que é por isso que ninguém sabe de nada. Cada um tem a sua verdade, mas ninguém busca o caminho, a verdade e a vida. Quando for buscar, realmente vai encontrar respostas para várias dúvidas, para as dores, para as dificuldades, entender o que faz nessa vida, para onde vai, de onde veio. Então, quando buscar essa verdade, talvez encontre algumas respostas, né, Pri? Olha, o quinto andar, o perdão, como você falou ali na frente. O perdão, ele é dos andares mais difíceis, porque os anteriores, basta a perseverança para nós chegarmos em algum lugar. O perdão, para a gente exercê-lo, a gente precisa ter sido anteriormente ofendido. Então é mais difícil a gente conseguir chegar e passar por esse andar do que todos os outros. Com certeza. E o perdão, às vezes a gente fala: mas eu perdoo quem falou mal de mim, quem me caluniou. Mas quando a gente começa a ver as barbaridades hoje em dia, eu estava até questionando sobre essa questão do perdão. É difícil mesmo. Parece fácil, mas é uma questão de... Depende do que acontece com a gente. Por exemplo, essa da creche, que as crianças foram, né, atingidas, morreram. Essa mãe, para perdoar, né, o grande, né, violentador, né, o assassino dessas crianças, é um processo muito difícil, né? Às vezes a gente fala de perdão das ofensas, que parece ser mais fácil, né? Mas às vezes tem outras coisas que o perdão a gente tem que pensar bastante. É um processo. É um grande desafio. Bom, o sexto andar é a fé, que nós já tratamos no programa. E é importante saber que a fé, Pri, ela é desenvolvida.
A gente não nasce com uma fé e morre com essa fé. Ela nasce como um grão de mostarda e aos poucos a árvore da fé viva vai desenvolvendo em nossos corações. Então é importante a busca dessa construção dessa fé. E a gente falou, né, da fé humana e da fé divina, aliar essas duas fés para a gente sentir realmente o amor de Deus no nosso coração e na nossa vida. E por último, o 7º andar, o mais difícil é a humildade. Com certeza, né? Não é? É o mais desafiador, é o andar mais alto, mas eu acho que quando a gente começa a caminhar por ele, a gente começa se desapegando de muitas coisas, deixando justamente a verdade do outro, respeitando. E aí os outros andares de baixo já estão fazendo mais sentido quando a gente começa a aprimorar a nossa humildade. E resulta um pouco na humildade também, né? Todo esse processo, com certeza. Com certeza, com certeza. Mariana Barbieri, hoje aqui com a gente no Esferas da Vida, a gente sempre tem a dica do livro da editora O Clarim, que é Paulo de Tarso, A Vertente Espiritual da Montanha, de Antônio César Perry de Carvalho. E vale lembrar que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, ligados de Caibar Schutel, continuam plenamente ativos, dando continuidade ao seu ímpar trabalho de divulgação. Então você assine, receba aí na sua casa ou também seja um assinante digital da Revista Internacional do Espiritismo e do jornal. Vou passar o telefone que é 16 992706575. Entre no site www.oclarim.com.br. A gente agradece a Mariana. Eu que agradeço. Mariana, seja muito bem-vinda para mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nosso muito obrigada. Obrigada. E a gente agradece a você, nosso telespectador, que está sempre aqui com a gente no Esferas da Vida, né? Todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. E todo domingo, meia-noite, na TV Cultura Paulista. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural, Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara.